Seja bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Os Estados Unidos continuam à beira do abismo. As receitas fiscais não param de cair, a despesa pública nunca foi tão grande. É preciso cortar a fundo. A receita é sempre a mesma, a dor é sempre igual. Republicanos e democratas acordaram fazer um acordo mais à frente, mas os cortes que vão fazer vão, obviamente e inevitavelmente, provocar um arrefecimento na maior economia do mundo. Os Estados Unidos estão a sofrer dos mesmos males da Europa. É este o tema da Comissão Executiva, com a presença de António Rebelo de Sousa, Jorge Lander Vaz, Nelson Brito e também João Trigo da Roça. Agradeço aos quatro a vossa presença. Professor, começo por si para lhe perguntar o que é que se passa neste momento na economia norte-americana. Bem, a economia norte-americana tem realmente um problema de desequilíbrio orçamental, déficit orçamental. Eu penso que o que está realmente previsto, isto de acordo inclusive com as previsões do FED, é realmente para 2013 um déficit que poderá chegar aos 6,5% do PIB, enfim, portanto, continuaria a ser realmente bastante elevado em 2013. Tem uma dívida que se tem vindo a acumular, que hoje em dia já ultrapassa os 100% do PIB, poderá ir aos 110% em finais de 2013. Mas note-se que, se nós recuarmos um bocado no tempo, houve sempre alguns problemas na economia americana que não tiveram a ver com o desequilíbrio das contas públicas, mas também com o desequilíbrio da balança comercial. Quer dizer, um dos grandes problemas da economia americana, já na década de 80, em plena administração Reagan, havia os chamados twin deficits, os déficits gêmeos, e, portanto, um dos grandes problemas sempre foi também haver o desequilíbrio externo. E conseguiram resolver esse problema na altura, enfim, entre aspas, utilizando a chamada equação de Feldstein-Oryioka, com um aumento da taxa de juros doméstica que realmente lhes permitia um afluxo de capitais provenientes do exterior e, portanto, equilibrar realmente o déficit da balança comercial com o superávit da balança de capitais, hoje em dia realmente também podemos dizer, realmente da balança financeira. Ora bem, mas isso também tem sempre problemas. Portanto, há realmente um problema de desequilíbrio das finanças públicas, isso é verdade, realmente. Há realmente um problema de dívida pública, mas que não é comparável, em muitos aspectos, não é suscetível de comparação com aquilo que se passa na Europa. É preciso nós, os neoliberais, eu quando falo em neoliberais, tenho que ser mais preciso, os defensores, os chamados supply-siders, portanto, na linha do Van Nysky, do Satterfield e do Evans, realmente têm defendido que aquilo que é realmente necessário fazer nos Estados da América é um choque fiscal. O mais agradável, o choque fiscal, que nós já conhecemos também cá da nossa terra, que é realmente uma redução significativa dos impostos para com isso aumentar o rendimento disponível das famílias e, portanto, aumentar a poupança, aumentar o investimento, aumentar o nível de emprego, redinamiza-se a economia. Isso é o que se... Ora bem, o que é mais desagradável é quando se é a favor de choque fiscal e depois, realmente, em vez de fazer o choque fiscal, aumentas os impostos todos. Quer dizer, isso aqui deve ser realmente um sofrimento, a pessoa não deve dormir para aí à noite. Ora bem, mas isso aqui deve ser muito desagradável. E tentaram realmente essa metodologia já realmente na década de 80 sem grandes resultados, realmente. Portanto, com a administração Reagan, a redução dos impostos que não induziu uma aceleração de crescimento económico muito grande. E o que defendem hoje em dia é a mesma coisa. Quer dizer, nós, na disputa que houve realmente entre Obama e o candidato realmente do Partido Republicano foi essa. Quer dizer, era realmente o que é preciso é reduzir os impostos, realmente de uma forma generalizada. Se reduzir os impostos, vai haver a redinamização da economia. Havendo redinamização da economia, realmente também vai haver mais receita fiscal por causa da curva de Laffer, do ramo realmente descendente da curva de Laffer. E, portanto, resumindo e concretamente, vamos conseguir equilibrar as contas públicas. Do meu ponto de vista, há aqui uma grande diferença em relação à Europa por isto, porque é uma união, a união monetária existente nos Estados da América é completa, porque também é uma união política, realmente. E há uma capacidade de intervenção do Federal Reserve que não existe no Banco Central Europeu. E, portanto, o Federal Reserve pode realmente intervir e tem vindo a intervir e é possível que venha mesmo a intervir no mercado primário comprando dívida pública realmente americana. Acresce que a dívida externa que existe não é necessariamente geradora de uma situação de inadimplência, não é? Porquê? Porque realmente o dólar é um ativo de reserva, aceito como tal. Portanto, realmente a ideia de que pode haver uma situação de inadimplência da parte dos Estados da América, de incumprimento das suas obrigações externas, enfim, realmente é mais teórico do que prático, não é? Ora bem, e portanto, sendo certo que é preciso haver disciplina nas finanças públicas, que é preciso realmente... Eu sou partidário da tese
porque eu gosto realmente de tomar posição. Enfim, normalmente as pessoas fazem os comentários, mas eu já agora te digo o que é que defendo. Eu sou partidário da tese que o reequilíbrio das contas públicas passa pela manutenção de uma política ativa de incentivo realmente ao investimento, não é? Realmente, claro que para isso as taxas de juros têm que se manter baixas e eu penso que a taxa de referência vai se manter sempre muito baixa realmente ao nível do Federal Reserve. É preciso realmente continuar a haver algumas injeções de liquidez, porque a taxa de inflação na foto vai ser um bocadinho superior a 2%, mas é realmente relativamente baixa nos Estados da América. É preciso realmente haver, de facto, aumento dos impostos para as classes mais elevadas. E corte na despesa. Redução dos impostos para a classe média. Não é? Ou pelo menos não aumento dos impostos da classe média, porque isso é que é fundamental em termos de rendimento disponível das famílias. E a propensão marginal a consumir das classes médias é maior do que a propensão marginal a consumir das classes mais elevadas, e isso tem um efeito positivo em termos de efeito multiplicador acelerador. E cortes nas despesas. Tem que haver cortes, mas de uma forma criteriosa, seletiva, que não tenha impacto recessivo na economia. Vamos olhar para aquilo que é o estado das... Portanto, é a minha perspectiva realmente em relação Vamos olhar para o estado das finanças e daquilo que se tem passado nos últimos anos nos Estados Unidos, desde Nixon até Obama. Como vemos, há cada vez mais, e com exceção do mandato de Bill Clinton, há de facto um afastamento cada vez maior entre receitas e despesas. A vermelho estamos a ver a despesa pública, a verde estamos a ver aquilo que é a receita pública, e de facto esse diferencial entre uma coisa e outra foi atingido, o valor mais elevado desse diferencial foi atingido exatamente com o mandato de Barack Obama. Como vemos aqui, apenas os mandatos de Bill Clinton a registarem Permite só uma coisa, é que no Bill Clinton realmente aconteceu uma coisa, havia a superávit das contas públicas, realmente foi um grande presidente dos Estados Unidos da América, havia superávit, e foram aumentados os impostos a certa altura, quer dizer, os impostos das classes mais elevadas foram realmente aumentados. Na altura, os supply-siders diziam isto vai ser uma catástrofe, realmente isto vai ter um efeitos altamente negativos das contas públicas. Mas acabou por funcionar. Professor Lander Vaz, quando olhamos para este quadro, vemos aqui algo muito parecido com aquilo que se está a passar na Europa, ou não, ou a situação é diferente? Os resultados são iguais, mas a situação é diferente, ou é a mesma? Não, a situação é semelhante, embora os Estados Unidos tenham recuperado realmente a economia muito melhor do que a Europa e recuperado inclusivamente o sistema financeiro, os equilíbrios de parte do sistema financeiro. Por exemplo, o desemprego em 2009 era de 10%, em 2012 já era de 7,9%. E, portanto, este quadro mostra alguma coisa de semelhante, ou seja, excesso de despesa, mas o excesso de despesa e, portanto, o que é semelhante a uma crise de dívidas soberanas na Europa. Só que, de facto, a economia tem recuperado melhor, os mercados recuperaram totalmente, os mercados financeiros, nos Estados Unidos, enquanto na Europa há aqui uma assimetria de comportamento dos mercados, não é? E, portanto, estamos a falar de coisas diferentes, parecidas, mas muito diferentes, não é? Os Estados Unidos. E agora, o problema que se coloca aqui é, de facto, que houve o acordo de Washington em 3 de agosto de 2011. O acordo de Washington fixou determinadas regras relativamente ao crescimento da dívida, estabeleceu um plafond da dívida de 16,39 trilhões anglo-saxónicos e também alguns cortes na despesa. E, de facto, chegámos ao problema de finais de 2012, o chamado fiscal cliff, o precipício orçamental. Ou seja, se os automatismos criados pelo acordo de Washington entrassem em vigor, haveria realmente um problema imediato de impacto na economia. A economia arrefeceria de uma forma muito abrupta e esse arrefecimento da economia e uma perturbação nos mercados. E, portanto, aí, quer republicanos, quer democratas, esticaram a corda, mas eu fui entrevistado pela Lusa há cerca de um mês sobre este assunto e de facto, isso está gravado, e eu disse, bem, eles vão chegar a acordo, nem que seja no último dia do ano. Porquê, professor? Porquê? Porque, de facto... é esse estado de espírito. Exatamente, porque o impacto... Porque é a espiral recessiva do nosso Presidente da República. É que nós discutimos o fiscal cliff dos Estados Unidos e não discutimos o nosso fiscal cliff. É que nós temos um fiscal cliff. Eventualmente a nossa proporção maior do que o norte-americano, porque nós não conseguimos imprimir moeda. Exatamente, é esse mesmo. João Trigo da Rosa, a questão tem a ver com isto também. Os Estados Unidos têm, obviamente, moeda, têm, obviamente, uma moeda dominante e, sobretudo, têm vindo a colocar injeções maciças de dinheiro, os quantitative easing, mas não têm dado resultado. E a Reserva Federal Norte-Americana, no final do ano passado, veio dizer que, eventualmente, já não tem força suficiente, esta bazuca financeira, para puxar pela economia. Pois, esse é um ponto importante. Quer dizer, os Estados Unidos têm essa autonomia do ponto de vista da emissão da moeda,
coisa que a Europa não tem, porque não há nenhum Estado europeu que possa emitir a sua própria moeda. A moeda é emitida pelo Banco Central numa decisão, digamos, supranacional e, portanto, de alguma forma, o FED tem vindo a compensar, digamos, as deficiências que existem do ponto de vista da harmonização fiscal ou da capacidade de intervir a nível fiscal. Aparentemente, quer dizer, as taxas de juro de referência já estão tão baixas, que qualquer delta já dificilmente vai poder influenciar a economia. De todas as formas, a previsão que o FED deu foi que até 2015 manterá a sua política de quantitative easing, o que de alguma forma dá, pelo menos aqui, uma perspectiva de a economia poder continuar a respirar. De todas as formas, eu julgo que a questão de fundo aqui do abismo fiscal tem a ver com aquilo que estava a referir, que é o tema de haver um teto ao nível da dívida. Os Estados Unidos têm uma particularidade que eu acho que poucos Estados a nível mundial têm, por exemplo, na Europa acho que só a Dinamarca é que tem, que é o governo não pode, a partir de determinada altura, emitir obrigações sem autorização, neste caso do Congresso, ou seja, o Tesouro não tem possibilidade de contrair nova dívida. E isso é algo que está longe de estar resolvido. Portanto, essa regra mantém-se. Neste momento houve este acordo na véspera ou na passagem do ano novo, mas aparentemente parece que já se atingiu um novo teto de dívida. Ou seja, nos próximos 2 ou 3 meses, os republicanos e os democratas vão ter que sentar à volta da mesa para resolverem a questão de como poder aumentar a dívida, e isso vai ser iniciar um novo processo negocial em que os republicanos têm mostrado mais duros do que o habitual, por influência da ala mais radical dos republicanos do Tea Party, que deu origem a este acordo que foi referido de 2011, e agora vai ter que haver outro acordo desse tipo. Podemos chegar aqui a uma situação de impasse de novo, em que há a ameaça dos Estados Unidos poderem entrar em default, que eu acho que é uma impossibilidade, portanto haverá com certeza algum tipo de acordo, mas essa insegurança faz com que, por exemplo, as agências de notação possam baixar a notação, como foi o caso da Standard & Poor's, que em 2011 baixou de 1 ponto a dívida americana, e isso depois tem uma influência a nível não só dos Estados Unidos, como a nível mundial, não é? Nelson, e de repente os Estados Unidos têm de facto estes holofotes em cima, há também perda de competitividade e há sobretudo, em termos de comércio internacional, aqui um desequilíbrio, para além do desequilíbrio das finanças públicas, há também um desequilíbrio da própria balança comercial norte-americana. Nós o que estamos aqui a ver, e nós já falámos aqui muito, repare, Rui, se não tivesse existido este pré-acordo, que foi apenas um balão de oxigénio de cerca de 2 meses, não é mais do que isso, as medidas automáticas que tinham entrado em vigor no passado dia 1 tinham sido na casa dos 607 mil milhões de dólares. Ou seja, estamos a falar de 5% do PIB americano. E o problema que os Estados Unidos está a sofrer, e agora existem 2 meses para que se possa chegar a um acordo, há uma nomeação de uma nova equipa da presidência Obama, há muita mudança com as eleições, ao criar de uma equipa, mas o problema é exatamente o mesmo que nós estamos a sofrer em Portugal ou que a Europa está a sofrer. Não há a capacidade do poder político de chegar a um acordo que país é que se quer para o futuro. E a dificuldade que existe é, há um arrefecimento claro da economia, há uma maior capacidade de não tomar medidas, quer a nível da despesa, quer a nível dos impostos, que possa pôr a economia em depressão. Sabemos que o crescimento não é muito. Para os americanos, 7,8% de desemprego já é um número elevadíssimo. E nós sabemos que taxas de desemprego é que nós estamos a falar em Portugal ou na Europa ou mesmo em Espanha. Mas para os americanos, 7,8% é uma taxa de desemprego impensável, elevadíssima. Agora, o que sabemos é que os americanos perderam competitividade. Acima de tudo, as empresas americanas passaram a produzir mais fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, e isso não permitiu criar emprego. A reindustrialização, onde é que nós já ouvimos falar sobre isso? E o que sabemos é que os Estados Unidos vão ter que conseguir encontrar, nestes próximos 2 meses, um acordo que permita, provavelmente, algum aumento de impostos para as classes média, alta e alta. Vão ter que encontrar uma forma de controlar a despesa pública que no mandato do Obama tem crescido e que, se não se faz nada, é provável que, por exemplo, a despesa pública com saúde venha a duplicar nos próximos anos. Mas, ao final do dia, quer Estados Unidos, quer Europa, estamos a falar exatamente do mesmo. Temos que contar. Há ou não capacidade política,
há ou não capacidade política entre republicanos e democratas, há ou não capacidade política entre a direita e a esquerda em Portugal de conseguir parar um bocadinho, de pôr a política um pouco de lado e tomar ações para que realmente haja um relançamento económico, que haja uma reindustrialização e que haja um equilíbrio da balança comercial. Estamos na mesma página entre Estados Unidos, Europa e Portugal, muito especificamente, estamos com os mesmos problemas. Enquanto isso, as economias emergentes como China, Japão, Índia, América Latina, estão a crescer porque têm estes problemas resolvidos e nós estamos num imbróglio completo político porque não somos capazes de nos entender à direita e à esquerda sobre que países, sobre que continente e sobre o que é que nós queremos fazer. O Nelson há pouco falava desse acordo entre democratas e republicanos. Vamos ver os pontos essenciais de um acordo que já foi obtido mesmo no final do ano. É isso mesmo que vamos ver. Como é que foi adiado este abismo fiscal? Por um lado, a transformação em permanente do nível fiscal para famílias e 97% dos pequenos negócios, adiamento de 5 anos das deduções das famílias. As famílias ricas pagam agora impostos de 39,6%, considera-se um rendimento de $450 mil, juros de 20% para os rendimentos de capital, quando eram de 15%, adia também os atuais incentivos às empresas, e este é um ponto que é fundamental, sobretudo para republicanos, mas há mais. O pacote é, de facto, muito grande. O abismo fiscal 2 foi adiado também por 2 meses no que diz respeito aos fortíssimos cortes na despesa, e a nós, Portugal, toca-nos particularmente no que diz respeito à base dos Açores. A lei agrícola, que até ao final do ano se vai manter, do ano de 2013, e que evita a duplicação do preço do leite, anula também a redução dos subsídios que são pagos aos médicos e aumenta para 40% o imposto sobre as sucessões e doações. São alguns dos pontos essenciais que permitiram a republicanos e democratas chutar para a frente durante 2 meses, mas, professor, quando olhamos para isto faz-nos lembrar um pouco o PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4, ou seja, há aqui uma espécie de medidas radicais que são cortadas às fatias e tomadas aos poucos. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que parece muito importante. Eu estou de acordo com a necessidade de haver um consenso, claro, nos Estados Unidos da América, entre os democratas e os republicanos, sobre certas matérias fundamentais, sobre aquilo que deve ser a função do Estado, em alguns setores que são setores essenciais. E, por exemplo, o conceito de Estado de Providência, que é uma coisa que muitas pessoas dizem pretender discutir, mas depois não discutem. Não discutem o Estado de Providência. Discutir o Estado de Providência não é discutir se deve haver cortes de 10% ou de 20% da função pública. Realmente é outra coisa, é sobre as funções do Estado. Ora bem, mas, e portanto estou de acordo com isso. Agora, no caso dos Estados Unidos da América, a situação é muito particular. Porquê? Porque a economia americana tem ainda hoje em dia, em larga medida, a liderança da economia mundial. Quer dizer, e portanto, tudo aquilo que tenha que ver com cortes na despesa que não sejam muito bem pensados e que possam induzir efeitos recessivos na economia americana tem efeitos indutores negativos na economia mundial. E portanto, isso tem que ser ponderado. Eu não partilho do ponto de vista, é preciso ver, se nós analisarmos a economia americana, há aqui um problema grave, há o desequilíbrio externo, que já foi aqui muito bem falado, que é um problema estrutural, quer dizer, em termos de balança comercial, sempre existiu realmente esse desequilíbrio, realmente chega-se ao ponto de ter um grau de cobertura só de 66% das exportações, das importações pelas exportações, e normalmente era resolvido, como disse anteriormente, com taxas de juro indutoras de fluxo de capitais provenientes do exterior. E de facto, isso implicaria taxas de juros domésticas elevadas, o que no atual quadro não é possível se pretende incentivar o investimento endógeno, o investimento interno, e, portanto, as taxas de juros têm que ser baixas e, portanto, torna mais difícil realmente resolver esse problema. Depois, há aqui uma outra questão que é importante. A economia americana, estruturalmente, tem grandes potencialidades. Nós também não nos podemos esquecer disso. É uma economia que, se nós virmos bem, em termos industriais, é a mais importante do mundo em termos de indústria manufatureira, é uma economia que, em termos minerais, realmente é o segundo maior produtor mundial realmente de petróleo, a seguir à Arábia Saudita, é realmente o segundo maior produtor de gás natural do mundo, a seguir à Rússia, é uma economia que é o maior produtor mundial realmente de fosfatos, realmente tem um setor financeiro que é o mais importante do mundo, e o mais competitivo e o mais rentável do mundo. Quer dizer, portanto, a economia americana continua a ter realmente uma grande competitividade externa. E a ideia de que é o perigo, eu quero realmente referir, de que a economia americana, com esta situação, venha a ser ultrapassada realmente a curto prazo pelas novas economias emergentes, eu acho que não é fácil, porque a economia americana é representada 3 vezes, em termos de PIB, realmente a segunda maior economia do mundo, que é a China.
a economia chinesa depende muito da economia americana. Realmente, inclusive os seus ativos líquidos de reserva, realmente, o valor dos seus ativos líquidos de reserva dependem muito daquilo que for a evolução da economia americana. E mesmo o investimento na China, em larga medida, também é proveniente da própria economia americana. A economia indiana depende muito da economia americana. Realmente, é outro aspecto também importante a considerar. Em termos de outsourcing, as empresas existentes da economia indiana dependem muito da economia americana. E mais, há um problema que é gravíssimo a nível mundial, que nós também temos. Isso aí é que é. Realmente, que não é só um problema específico dos Estados da América, o problema da economia mundial, que tem que ver com um certo tipo de malthusianismo, quer dizer, porque se nós virmos bem, realmente as teses malthusianas, o que é que diziam? Que o crescimento populacional realmente era realmente a um ritmo muitíssimo mais elevado do que realmente o crescimento da riqueza, portanto, da produção. Agora, se nós pensarmos em termos de consumo, de facto, com a entrada no setor moderno da economia de populações que estavam realmente ao nível de subsistência na China, no Brasil, o padrão de consumo nestes países subiu em flecha, está a subir realmente significativamente. E é muito difícil que a produção de riqueza nestes países realmente cresça de molde a que não existam grandes desequilíbrios. Quer dizer, e isso leva aonde? Isso vai levar ao seguinte: se a economia americana estiver em estagnação, se a economia europeia estiver em estagnação, isso vai levar a que essas economias entrem em ruptura a prazo de 10 anos, ou menos do que isso, quer dizer, porque há uma desintonia entre o aumento do padrão de consumo nessas economias, realmente, e aquilo que é a fronteira de possibilidades de produção, realmente, dessas economias, mesmo a prazo, mesmo de acordo com uma perspectiva otimista. O que quer dizer que elas vão ter que reverter. Quer dizer, e aquilo que nos Estados da América, que é um problema realmente importante, quer dizer, agora não podem. É preciso aumentar os impostos, é preciso cortar a despesa, as pessoas, os americanos vão viver um bocado mais. Há realmente desigualdades na América, realmente, enfim, não são mulheres, de 13% a 15% da população vive realmente uma situação, de facto, realmente, de grande injustiça social, mas as problemas resolvem-se especificamente nos Estados da América quando é preciso fazer um ajustamento em termos de padrão de consumo. Nesses outros países, não é pacificamente que se resolvem os ajustamentos. Quer dizer, reverter, ter que voltar para o setor de subsistência, realmente, esses setores que entraram no setor moderno da economia do Brasil, realmente na China e tal, não vai ser a coisa mais simples. É mais difícil. Jorge Lander Vaz, a questão de voltar a ter alguma indústria, algum conjunto de serviços nos Estados Unidos, algum tipo de indústria, nomeadamente, está de facto em cima da mesa, com essa perda de postos de trabalho e também com algum proteccionismo eventualmente, porque obviamente os Estados Unidos podem cair nessa tentação de dar um passo atrás em termos de comércio internacional. Sim, em termos de comércio internacional, um aspecto, enfim, que foi equivocado muito importante é a deslocalização, o offshoring, a deslocalização maciça de empresas dos Estados Unidos para a Irlanda, numa primeira fase, depois para a China e também agora para a Índia. E a desvalorização contínua do dólar tem ajudado também, de alguma maneira, a economia americana, apesar de tudo, digamos, a manter alguma competitividade. Há empresas americanas que neste momento estão a regressar da China para os Estados Unidos, no setor automóvel, e, portanto, há, digamos, uma ideia de que também, em termos de geopolítica mundial, os Estados Unidos não podem entrar numa crise económica de tal ordem em que todas as empresas, grandes empresas dos Estados Unidos vão para fora dos Estados Unidos. Portanto, há grandes empresas dos Estados Unidos que já não têm fábricas nos Estados Unidos. Não é? Portanto, estão em Silicon Valley os headquarters e estão os centros de investigação, mas a produção está toda fora. E depois passam pelos offshores digamos, os fluxos financeiros. Portanto, isto é um sistema que é perigoso, não é? É muito perigoso, portanto, a prazo. E eu julgo que o Presidente Obama tem plena consciência disto e vai querer, neste segundo mandato, reindustrializar, reanimar a atividade industrial nos Estados Unidos, está a cortar as despesas militares fortemente em todo o mundo, portanto, em todo lado. Portanto, por aí o corte da despesa vai ser muito significativo. Está a sair dos teatros, está a deixar teatros de guerra onde estiver os Estados Unidos, e o que fez aumentar muito a despesa. Quando nós olhamos para a despesa dos Estados Unidos, temos que ter em conta sempre isso, porque os Estados Unidos têm um papel
de liderança político-militar no mundo, e isso são os Estados Unidos que garantem a segurança ainda da Europa. É preciso ver isto, não é? Quer dizer, e portanto Uma situação que, grosso modo, é a mesma desde a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, há uma coisa que pouca gente sabe. A maior base militar na Europa é americana e está no Kosovo. E está ali quase no centro da Europa, não é? Os alemães, aqui há cerca de um ano, 2 anos, pediram aos Estados Unidos para abandonar algumas das bases que têm na Alemanha, mas já recuaram nessa ideia, não é? Portanto, é preciso ver isto também. E a força do dólar, às vezes diz assim, bom, qual é o padrão? Qual é o padrão? Padrão ouro, 1971, padrão dólar, padrão euro. Bem, o padrão da moeda hoje é determinado pela força política-militar. Em grande medida, e pela força económica, não é? Associada à força política-militar. Portanto, isto é realmente uma complexidade tremenda. Eu acho que o Presidente Obama vai fazer um grande segundo mandato. É a minha convicção. Muito bem, é disso que vamos falar na segunda parte desta Comissão Executiva. Estamos a falar deste alerta na maior economia do mundo, o abismo fiscal. Voltamos num minuto. Regresse connosco. Até já.